Oi, Maena, boa noite, querida. Regina, Fernanda Elisa, Marina, Marisa Castro, Nathalie, Ercília, Maria Hélia, Rúbia. Boa noite, Regina. Daniel Nalvas, salve, querido. Oi, Ercília, boa noite. Neuza Maria, Gabacelar, Marisa Castro, Elizabeth, Óquia Karina, Carlos Paraíso, Amor Especial, Nathalie Ena Júnior, salve. Rita, Altair. Oi, Isabel Cristina Rinaldi. Oi, Fran, tudo bem, Fran? Ângela Luz, Elaine, Marina, Maria Hélia, Amor Especial, Luísa Campos, Jorge Dutra, Bárbara, amor da minha vida, amada minha, futura Bárbara Darça, Micheline, Fabiola César, Carlos, não é Carlos? Nancy, Edna, Rosijane, boa noite a todos, Edu Leitão, Ronaldo. Oi, Rose, boa noite, querida. Viviane Tartar, boa noite. Sávia 2021. Viviane Tartari, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Cíntia Farias, Leonardo, Lauro, salve, querido, boa noite. Oi, amado, oi, Vidinha. Pri, Fortilene, Glauco, sejam todos bem-vindos. Nani Deneve. Eu ia pintar o cabelo de lilás, mas eu achei melhor fazer desse jeito. Só Tênis Estrela, Janete, Amor e Cosméticos, Bruna Albuquerque. Sejam todos bem-vindos, queridas. Sejam todas bem-vindas. Rita, Fátima Guardal, boa noite, minha querida. Andréa Magalhães entrou, eu nem vi. Marileila, Leila, boa noite. Todos dando boa noite para a primeira-dama, Naira Bezerra. Fiquei mais jovem, Carlos? Não, na verdade, eu estava pensando em pintar assim, metade verde neon e metade abóbora. Eu acho que ia ficar bem legal, mas depois achei que ia dar muito trabalho. Queridos, sejam todos bem-vindos a mais esse estudo sobre os ensinos de nosso Mestre Jesus. Querido Mestre Jesus, querido amigo, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos contigo. Agradecemos por mais essa oportunidade de aprendizado, que possamos, nesse estudo de hoje, Senhor, estarmos abertos a tudo que a espiritualidade tem a nos dizer. Que possamos sair desse estudo de hoje um pouco mais fortalecidos e esclarecidos a respeito das nossas próprias emoções humanas e daqueles que nos cercam, utilizando dessas informações, Senhor, para nos tornarmos pessoas melhores e compreendermos melhor as pessoas que nos cercam. Eu de mim mesmo, Senhor, egoisticamente peço teu amparo em especial, por me colocar aqui na posição do condutor desse estudo, a despeito de nada ter de mim mesmo a oferecer a quem quer que seja, mas que contigo, Senhor, eu tudo posso. Em nome de Deus, em teu nome, meu amigo Jesus, nós damos iniciado então o estudo da noite de hoje, rendendo graças a Deus e graças a ti, Senhor. Que assim seja, que assim seja. Queridos, boa noite. Vamos a alguns rápidos avisos. Quais são os avisos? Sexta temos o nosso estudo de Joana de Ângeles. Domingo temos o nosso estudo de Jesus no Lar. Jonathan, que bom que você está aqui, cara! Oh, querido, fiquei muito feliz hoje, viu? Por vocês. Fiquei muito feliz. Que bom, querido. E amanhã ainda não sei se nós conseguiríamos ter a nossa live, devido a uma série de questões que estamos um pouco na correria, né? Muitas questões.
Além de que, como vocês já sabem, um certo cansaço e devido às correrias do casamento, então, mas é normal. Espero amanhã estar bem para podermos estar aqui à noite. Se não, de qualquer forma, quinta-feira estaremos aqui nos nossos estudos de Joana de Ângeles, não é? Somente uma pergunta. Só me digam, queridos, se o som tá bom. Eu esqueci de perguntar se o som está bom. O som tá bom? O som tá bom? A minha voz está boa? Deixa eu esperar vocês responderem para eu poder retirar então os comentários. O que é sexta-feira, vida? O som bom. Todo mundo falando que o som está bom. Ótimo. O som aqui é ótimo, 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 ótimo. Amado, o que é sexta-feira, vida? Só me diz aqui para eu poder tirar os comentários, que de repente eu falei alguma bobagem. Não sei, às vezes a minha cabeça está meio assim. Deixa eu só tentar entender o que é que... enfim. Não, Joana é sexta, desculpem. Joana é sexta, não é amanhã não. Queridos, então... Jaque, você conhece a Ede, Jaque? Que mundo pequeno, Jaque. Pois é, eu também conheço a Ede, Jaque. Olha só. Eu vi que ela está aqui presente. Queridos, a partir de agora, então, vamos retirar os comentários e vamos dar início, então, ao nosso... Vamos dar início ao nosso estudo. A Ede respondendo a Jaque. Oi, Ede! Vamos retirar aqui os comentários e darmos início, então, ao nosso estudo, não é? Lembrando que a gente faz uma breve leitura e após, então, nós abrimos os comentários, para os comentários. As dores da alma, nosso irmão Hamed, terminamos o estudo de Renovando Atitudes, creio que já faz aí umas 10 semanas, 11 semanas aproximadamente. Então, hoje estamos no capítulo 11 do livro Dores da Alma. O título é Ilusão. Hamed, ele é fantástico. Vamos ver então o que ele nos diz. É mais produtivo para a evolução das almas acreditar naquilo que se sente do que nas palavras que se ouvem. Curiosamente, hoje, eu falei isso para uma pessoa. Essa pessoa me falou sobre uma situação que ela estava vivenciando e eu falei, olha, não importa o que foi dito, importa a conduta. Porque às vezes nós prometemos fazer, juramos de pé junto, blá, blá, blá. Não. Primeiro, vamos parar de prometer o que a gente não sabe, nós não sabemos o dia de amanhã. Mas sim, nós podemos dizer que iremos nos esforçar para não cometer aquele mesmo equívoco. E o mais importante de tudo é mostrar a nossa conduta, né? Ou seja, o quanto que eu estou disposto a me modificar verdadeiramente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Se você um momentinho só. Recebi uma comunicação aqui do amor da minha vida que eu estava lendo o capítulo errado. Para vocês verem o nível que o Jack está fora da casinha, eu estava lendo o capítulo errado. Que bom que vocês já conhecem, que o Jack ele é meio assim, né? Vou recomeçar então. Bem que eu achei que tinha alguma coisa errada. Mas então voltando. Veja bem, se você tem uma relação com uma pessoa, ok? Uma relação afetiva, já que estamos falando sobre ilusão, e essa pessoa comete um equívoco, e ela diz para você... Ela diz para você assim, vou ligar o ar-condicionado. Não foi isso que ela disse. Ela cometeu um equívoco e ela jura de pé junto que nunca mais vai fazer aquilo. Hoje de manhã eu conversei com uma pessoa sobre isso. E essa pessoa, ela jura de pé junto. E eu falei para as pessoas, sim, mas o que ela te disse o que ela te mostrou efetivamente que ela está fazendo? Para mostrar pela atitude, não pela fala.
não pela fala. Então, queridos, vamos estar atentos, né? Todos nós somos imperfeitos, todos nós temos nossas imensas fragilidades de seres humanos de um mundo de provas e expiações, mas precisamos mostrar, não, olha, eu cometi esse erro com você, me desculpa. E eu já falei isso em várias lives, em várias palestras, inclusive as pessoas ficavam um pouco aborrecidas, porque é normal de ser humano. Olha, eu juro por Deus, eu nunca mais vou fazer isso. Ai, eu te prometo. Para! Vamos parar de falar coisa que é uma mentira. Tá jurando? Como é que você vai jurar por algo que você não sabe do seu dia de amanhã? Então, uma atitude honesta é: eu te prometo que eu vou fazer o máximo de esforço possível para não fazer mais isso. E para tanto eu estou disposto a isto, estou disposto àquilo, estou disposto àquilo outro, e efetivar, e fazer. Aí sim está correto, né? Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 37. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. E é simples assim? Mais ou menos, né? Vamos então à leitura do capítulo correto. Capítulo 10 do livro As Dores da Alma, Ilusão, porque todo capítulo tem duas partes, e eu estava lendo a segunda parte sobre ilusão e não a primeira. Então vamos ver, vamos lá. Hamed nos diz: somos nós mesmos que nos iludimos, por querer que as criaturas deem o que não podem e que ajam como imaginamos que devo agir. Schlep, 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 schlep. Alguém se reconheceu aqui? Somos nós mesmos que nos iludimos, por querer que as criaturas deem o que não podem e que ajam como imaginamos que devam agir. Eu vou fazer uma postagem sobre isso amanhã. Amanhã vou fazer uma postagem sobre isso. Hamed é espetacular, não tem jeito, né? Eu podia parar aqui e já começar a falar. Hamed nos diz: a criatura humana que modela suas reações emocionais através dos critérios dos outros estabelece para si própria metas ilusórias na vida. Esquece-se, entretanto, de que suas experiências são únicas, como também únicas são suas reações. Mais à frente. Constantemente criamos fantasias em nossa mente, bloqueamos nossa consciência e recusamos aceitar a verdade. Usamos os mais diversos mecanismos de defesa, seja de forma consciente, seja de forma inconsciente, para evitar ou reduzir os eventos, as coisas ou os fatos de nossa vida que nos são inadmissíveis. A negação é um desses mecanismos psicológicos. Ela aparece como primeira reação diante de uma perda ou de uma derrota. Portanto, negamos invariavelmente, a fim de amortecer nossa alma das sobrecargas emocionais. O nosso cérebro, ele bloqueia. Vou dar um exemplo. Uma pessoa morre e a outra pessoa, ela pode continuar agindo como se ela estivesse viva. Ela não dá conta de enfrentar frente a frente aquela situação. Então ela bloqueia. Uma pessoa que termina um relacionamento e ela permanece agindo na vida dela como se ela ainda tivesse. Ou seja, uma pessoa está casada, foi casada, a esposa já saiu. Eu vi isso. A esposa saiu de casa postando fotos no Instagram já com outras pessoas e o cara ainda andando de aliança. E fazendo postagens com aliança. Ou seja, não quer fazer o enfrentamento da realidade. E isso ocorre. Os animais, o que eles fazem? É a famosa figura da avestruz que enfia a cabeça na terra, né? Eu não sei se isso é real ou não, mas é isso. Ela não quer ver. Ela não quer enfrentar, ela não tem condições. O que ela faz? Não olha. Não olha. Mais à frente, Hamed nos diz: um exemplo clássico de ilusão é a tendência exagerada de certas pessoas em querer fazer tudo com perfeição. Uma vez eu fiz uma live sobre pessoas perfeccionistas, deu uma confusão danada. Então vamos lá. A ilusão de certas pessoas em querer fazer tudo com perfeição. Mais à frente ele diz: trata-se de um processo neurótico que faz com que elas assimilem cada manifestação de contrariedade dos outros como um sinal do seu fracasso e a interpretem como uma rejeição pessoal. Simples assim? Eu já relatei isso aqui antes.
Antigamente, para quem me acompanha sabe que eu tenho costume de fazer citações evangélicas e situações também da codificação kardeciana. E, vez ou outra, bem no início, quando eu comecei a fazer minhas palestras, eu errava. Hoje em dia eu também erro. Mas antigamente eu errava e eu saía do centro espírita pensando, falei, meu Deus, eu errei. Como assim eu errei? Não, eu preciso dar um jeito de consertar. Não, a palestra já foi. Eu não me permitia. Até que um dia eu vi Divaldo Franco fazendo uma colocação errada a respeito de uma questão do Novo Testamento. E eu vi, na minha opinião, aquele que é o maior teólogo vivo do cristianismo primitivo, na minha opinião, o maior teólogo vivo do cristianismo primitivo, historiador do cristianismo primitivo, o nome dele é Bart Ehrman, e eu vi ele errando numa live. E tipo assim, para o mundo, porque os livros de Bart Ehrman, eles são best-sellers do New York Times. É simples assim. E ele errou, eu falei, nossa, por que mesmo que eu quero ser perfeito? Então é isso, né? Palestra, uma coisa que eu aprendi. No início, eu achava que eu tinha que agradar todo mundo. E depois eu aprendi uma coisa muito simples. Não, tem pessoas que ouvem as minhas lives, minhas palestras e podem falar, nossa, que legal. E tem outras pessoas que ouvem e falam assim, nossa, que chato, perdi meu tempo, nunca mais vou ver esse cara. E para de me seguir. Tá tudo bem? Tá? Sabem por quê? Você sabe por quê? Porque se Jesus não agradou ninguém, queridos, não serei eu, nem você que queremos agradar. Então é aqui, né? As pessoas acham que, errou, uma rejeição, pronto, o mundo acaba. E não é assim. O ser humano supercrítico tem uma necessidade compulsória de ser considerado irrepreensível. Sua incapacidade de aceitar os outros como são é reflexo de sua incapacidade de aceitar a si próprio. Falamos, se eu não me engano, nas últimas 2 quartas-feiras exatamente sobre o fenômeno da projeção. Não sei se foi sexta, mas eu acho que foi quarta nos estudos de Hamed, não foi? Falamos sobre projeção. Foi sim. Deixa eu ver. Projeção. As últimas 2 quartas-feiras falamos sobre isso. Muitas vezes, quando a gente está falando algo de alguém, foram as nossas lives sobre crítica. Na verdade, eu estou falando de mim mesmo. Não estou falando do outro. Porque o outro é meu espelho. Então, eu enxergo no outro os defeitos que eu não tenho coragem ou consciência para enxergar em mim mesmo. Uma pessoa perfeita exigirá apenas companheiros perfeitos. A sensação de que podemos controlar a vida de parentes e amigos também é uma das mais frequentes ilusões. E nem sempre é fácil diferenciar a ilusão de controlar e a realidade de amar e compreender. Cada um de nós está no seu melhor. Como é mesmo a frase de Hamed, pessoal, todo mundo junto. Somos agora o que de melhor poderíamos ser de acordo com a nossa gradação evolutiva. É a frase que resume todo o livro Renovando Atitudes. A ação de controlar os outros se transforma com o passar do tempo em um nó que estrangula lentamente as mais queridas afeições, pessoas controladoras, possessivas, dominadoras. Se continuarmos a manter esta atitude manipuladora, veremos em breve se extinguir o amor dos que convivem conosco. Eles poderão permanecer ao nosso lado por fidelidade, jamais por carinho e prazer. Em outras circunstâncias, agimos com segundas intenções, envolvendo criaturas que nos parecem trazer vantagens imediatas. Mais à frente, escolhemos amizades inadequadas, não analisamos suas limitações e possibilidades de doação, afeto e sinceridade. E, quando recebemos a pedra da ingratidão e da traição por parte deles, culpamo-nos. Verdade. Certamente, esquecemos-nos de que somos nós mesmos que nos iludimos por querer que as criaturas deem o que não podem e que ajam como imaginamos que devam agir. Gente, fala sério, Hamed é Hamed, né? Meu Deus do céu. Gostamos de alguém imensamente e alimentamos a ideia de que esse mesmo alguém possa corresponder ao nosso amor. E assim,
Criamos sonhos românticos entre fantasias e irrealidades. As histórias infantis sobre príncipes encantados socorrendo lindas donzelas em perigo são úteis e benéficas, desde que não se transformem em ilusórias bases da existência. Elas podem incitar os delírios de uma espera inatingível em que somente um príncipe de verdade tem o privilégio de merecer uma princesa disfarçada ou vice-versa. A consciência humana está quase sempre envolvida por ilusões que impossibilitam, por um lado, a capacidade de autopercepção, por outro, dificultam o contato com a realidade das coisas e pessoas. Não culpemos ninguém pelos nossos desacertos, pois somos os únicos responsáveis, cada um de nós, pela qualidade de vida que experimentamos aqui e agora. E no final, é imprescindível discernir o que queremos forçar que seja realidade daquilo que verdadeiramente é realidade. Ilusões. Ilusões. Vamos ver que Hamed, ele nos traz algumas questões muito claras. Às vezes, pessoas que nos cercam, elas mostram reiteradas vezes que elas não são aquilo que nós imaginamos. E aí, de repente, a gente acredita que seja. Eu criei isso para mim. Eu adentrei em uma ilusão, em um determinado momento da minha existência, em uma pessoa, com uma pessoa. Uma pessoa que eu sempre amei como uma irmã. E depois, infelizmente, eu fui ver que eu estava muito enganado. Todos nós, vez ou outra, adentramos esses processos. E aí nós sentimos uma imensa dor, perdemos o sono, nos sentimos às vezes traídos, impotentes, incapazes, e nos perguntamos, espera aí, como é que eu não vi isso antes? Como eu não prestei mais atenção? Somos nós. Porque nós, às vezes, queremos criar para nós um mundo que seja bom. Nós, muitas vezes, acreditamos que todas as pessoas que nos cercam têm a mesma postura e conduta de vida que nós temos, quando definitivamente não é assim. Precisamos entender que cada pessoa ao nosso redor, ela só pode dar o que ela tem. E se eu exijo do outro algo que o outro não tem condições de me dar, devido à própria gradação evolutiva em que ele se encontra, adivinhem quem é o errado, quem é o incoerente na situação? Nós mesmos e mais ninguém. Eu não posso culpar uma criança de 1 ano e meio de idade que está começando a andar, engatinhar, não sei o que se faz com essa idade, de estar colocando o dedo na tomada, de estar pegando uma faca, uma tesoura, ela não sabe. Então o que os adultos fazem? Fecham as gavetas que tem tesoura e faca, tampam os buracos das tomadas, não é isso que os adultos fazem? Por quê? Porque eles sabem que se eles não fazem isso, e a criança bota o dedo na tomada, a incoerência é do adulto de não ter se precavido contra isso. E nós agimos assim com as pessoas ao nosso redor. Esperamos que o nosso chefe muitas vezes seja justo, honesto, que ele reconheça o nosso trabalho. Às vezes esperamos que os nossos pais vejam tudo que a gente tem feito, quem nós nos tornamos. Às vezes esperamos isso do esposo, da esposa, dos filhos. Às vezes a mãe, ela gasta horas preparando aquela refeição especial e aquela sobremesa maravilhosa para um domingo, ela passa a manhã inteira na cozinha, toda feliz, família reunida, aí ela senta, todo mundo começa a comer, termina, come a sobremesa, e aí ela pergunta para um dos filhos, e aí, meu filho, o que você achou da comida? Ele, de boa, posso ir? Posso sair? E a mãe fica completamente, aquele balão esvazia. Porque ela esperava um elogio, um carinho. E o esposo levanta da mesa, esperando que a mulher vá lá lavar a louça, porque ele tem que ver o jogo dele de futebol.
E a esposa e a mãe fica... Mas será que ela não sabe que o esposo e o filho é assim? Será que ela não sabe que talvez aquele esposo e aquele filho não valorizem? Não é porque eles não tenham gostado da comida, mas é a forma deles agirem, o momento em que eles se encontram. Eles não se dão conta do esforço, do tempo, do carinho, do amor que foi colocado naquela refeição. Mas ela conhece o esposo, ela conhece o filho, ela já sabe que eles são assim. Então por que ela estaria esperando deles uma atitude que geralmente eles não têm? Esse é um ponto. Hamed, ele vem nos chamar a atenção, queridos. É exatamente isso. Somos nós mesmos que nos iludimos por querer que as criaturas deem o que não podem e que ajam como imaginamos que devam agir. Então, vamos parar de criar ilusões. Vamos parar de acreditar que nós, quando nascemos, o nosso guia, nosso modelo não é Jesus, conforme está lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Nossos guias e modelos, nossos super-heróis, é o nosso pai e a nossa mãe. E com o tempo, mais ou menos. Só que não, a gente vê que de super-herói eles não têm nada, muitas vezes. São simplesmente o quê? Pessoas como nós, frágeis, com imensas fragilidades humanas. Precisamos entender que as pessoas que nos cercam, nossos pais, nosso esposo, nossa esposa, nossos filhos, eles não são o nosso esposo, a nossa esposa, ele não é um príncipe encantado, está arriscado ele ser o cavalo do príncipe. E a esposa, está arriscado ela ser mais borralheira do que gata. Não tem um negócio, a gata borralheira, está arriscado ela ser mais borralheira do que gata. Sei lá o que quer dizer borralheira também, mas a bela adormecida, está arriscado ser mais adormecida do que bela. Mas nós criamos isso. Somos nós que criamos. Precisamos entender. Se eu tenho falhas, se eu tenho fragilidades, tenho certeza absoluta que cada um de vocês tem. Bezerra tinha? Tinha. Chico também. Divaldo Pereira Franco tem? Tem. E Emmanuel? Mas Emmanuel já está reencarnado. Francisco de Assis? Sim. Joana de Ângeles também tem. Peraí, mas quem não tem falhas? Jesus. Por que Jesus? Porque ele é um espírito puro não tem falhas. Ou é esse outro bando de gente que você falou não é espírito puro? Não. É só um espírito superior, evoluído, mas não puro. Portanto, passíveis de incorrer em erro. Vamos ao exemplo que todos nós conhecemos. Livro Renúncia. Psicografia de Chico pelo Espírito Emmanuel. Um livro belíssimo, um livro lindo de se ler. E o que narra? Narra a história de uma mulher que ela era uma extraterrestre. Ou seja, era uma mulher que havia sim vivido no planeta Terra, mas com o tempo, pelo seu mérito, ela conseguiu a oportunidade de morar num planeta extremamente mais evoluído. Então o que ela era? Ela era uma extraterrestre. Nossa, Jack, como é que ela era? Verde com anteninha azul. Verde com anteninha verde, né? Que falam que os marcianos... Sei lá como é que ela era, mas ela era uma extraterrestre. Ponto. E ela pede então permissão ao seu chefe para voltar a reencarnar no planeta Terra para ajudar o seu antigo amor, Pollux, o seu amor, que ainda estava na Terra, envolto no lodo dos seus erros, Pollux. E ela pede permissão. Sabe o que ele diz para ela? Ele diz assim, olha, poder você pode, mas saiba que se você for, você pode angariar débitos para você. E vejam só, a gente não está falando de um ser de mundo de provas e expiações, não. Nós estamos falando de um ser de muito mais evoluído. Então, queridos, ser evoluído, missionário, não é Jesus. Somente Jesus que não erra. Portanto, vamos parar de criar ilusões e esperar que as pessoas ao nosso redor, elas sejam perfeitas. Porque elas não são. Por exemplo, perfeição para mim hoje seria se eu tivesse pintado a barba metade verde neon, metade abóbora, pintado o cabelo de lilás, como eu queria. Mas não, eu deixei desse jeito. Então eu também não sou perfeito. Vamos estar mais atentos a isso, tá bom? Só vou beber um gole d'água e vamos abrir agora para as perguntas. Vamos lá ver o que temos hoje. Perguntas. Vamos ver se temos perguntas.
Não temos perguntas. Marco André, salve querido, boa noite querido, boa noite. Lima Luzia, boa noite. Cândida, oi querida, atrasado Marco André. Boa noite Ângela Pereira, Eli Souza, boa noite, Eliane Arcelino, boa noite, Paula Peixoto, boa noite. A frase inicial vem de encontro com a frase de hoje de manhã, é mesmo? Espera aí que eu vou ver, às vezes acontece isso. Somos nós mesmos que nos iludimos por querer que as criaturas deem o que não podem. Deixa eu ver a foto de hoje de manhã. Qual foi? É indispensável saber dar a cada criatura de acordo com as suas próprias necessidades. Perfeito, vida. Perfeito, meu amor. É isso mesmo. Cris, boa noite. Lima Luzia, boa noite. Carla Cunha, boa noite. Minha ansiedade é sobre isso. Precisa ver, minha querida. Silmara, boa noite. Oi, Joana. Oi, querida. Um beijo. Gratidão, querida. Depois você me diz como você tá. Tá bom? Me dê notícias. Vera Ribeiro, boa noite. Jaquelane da Silva, boa noite. Kátia e Catarina, boa noite. Tati Calegari, pronto. Jack, é tão importante estar aqui. Passei o dia sofrendo em relação a um ex-relacionamento e esses tapas na cara acordam a gente para a verdade. Pessoal, de vez em quando, infelizmente, slap. É uma pena, mas infelizmente, de vez em quando, nós precisamos. Então, minha querida Tati Calegari, sinta-se acolhida e eu espero que você passe por esse movimento, esse momento de luto o mais tranquilamente possível. Carla, sofro com ansiedade por esperar demais dos outros. Minha querida, não faça isso. Vamos parar de aguardar do outro algo que o outro não tem condições de nos dar. Eu vou fazer essa postagem amanhã. Se Deus quiser, eu farei essa postagem. Oi, Cici, eu te mandei uma mensagem. Jack, briguei. Imaginei Emmanuel lendo o livro de Chico por ele mesmo. Imaginei Emmanuel lendo um livro de Chico por ele mesmo. Sim, Tânia. Bom, o que acontece, né, pessoal? Eu estava parecendo... Eu me olhava no espelho, ultimamente eu não estou mais me reconhecendo, né? Eu não estava mais me reconhecendo e, de certa forma, não estou ainda me reconhecendo, não. Eu falei, não, peraí, preciso dar um jeito nesse troço, né? Pelo amor de Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí hoje, então, estou aqui de cara nova. Aninha, boa noite. Silmara, o que fazer quando os parentes acabam nos abandonando depois da morte da minha mãe? Como ser evoluída nessa hora? Silmar, é complicado, minha querida, porque eu não sei o contexto, né? O que fazer quando os parentes acabam nos abandonando depois da morte da minha mãe? Não sei o contexto, então nem tem como lhe responder isso, minha querida, né? Como é esse abandono? O que aconteceu? Sua mãe morava com você? Não morava? Eles ajudavam emocionalmente, financeiramente? Não sei, não é? Então, o que eu posso lhe dizer, minha querida? Evangelho segundo o Espiritismo, queridos, capítulo 14, item 9, mensagem de Santo Agostinho. Vamos ver o que Santo Agostinho nos diz. Eu vou ler, para vocês não pensarem que o Jack inventa. Capítulo 14, item 9, mensagem de Santo Agostinho. Vamos ver. É uma mensagem bem longa, então está mais ou menos na metade da mensagem, mas é bem o início de um parágrafo. Santo Agostinho nos diz: Deus não faz as provas superiores às forças daquele que as pede, só permite as que podem ser cumpridas. Então, minha querida Silmara, tente entender todo esse movimento que você pode aprender, mas acima de tudo, tenha fé. Acima de tudo, tenha fé, conduza-se no bem. Como eu sempre digo, Silmara, Jesus não espera de nós perfeição. Ele espera esforço. Pense nisso.
Marco mandou um direct perfeito, querido. Amanhã de manhã eu estou te respondendo. Vera Lúcia, boa noite. Micheline, boa noite. Neuza, boa noite. Leila, como esse tema serviu para mim? Perfeccionista e sempre esperando muito dos outros. E como dói quando me decepciono. Vou reler sempre esse capítulo. Não podemos ser perfeccionistas, porque aí a gente espera do outro perfeição. Porque o outro se torna o quê? O nosso espelho. Vamos estar mais atentos, queridos. Cleusa, sim, Jack, muitas vezes nos cobramos perfeição. Já queremos ser como Jesus e não aceitamos nossos erros. É o ego. Exatamente isso, minha querida. Exatamente isso. Elizabeth, criamos muitas expectativas em relação às pessoas. Já passei por cada uma. Queridos, não vamos criar expectativas para não nos frustrarmos, não nos decepcionarmos. Estejamos atentos. Cristina Jacinto, boa noite. Rosânia, Jack, na minha aula do ERD falaram que o Emmanuel já está reencarnado em torno de 18 anos e está no interior de São Paulo. Exatamente, Rosânia. Emmanuel reencarnou no ano de 2000. Sim, minha querida. Sim, Chico nos disse que ele já estava reencarnado e que ele seria um expoente na área de educação. Basicamente foi isso que Chico nos falou a respeito de Emmanuel. Fernanda Caldas, boa noite. Bugou-se, agora eu entendi, bugou. Pri, Jack, e como equilibrar essa balança de focar mais na nossa evolução e ao mesmo tempo auxiliar de forma saudável quem convive conosco? Pri, minha querida, olhando a sua foto você parece uma menina. Mas eu como não enxergo direito, né? Tem foto às vezes que as pessoas... É um homem, eu chamo de mulher. Às vezes é foto de uma mulher, eu chamo de homem, é uma confusão. Pri, veja bem, minha querida. A gente tem que focar na nossa evolução. E auxiliar o outro na medida que o outro queira, aceite e tenha compreensão. O vídeo de hoje de manhã eu falei isso. Eu não dou hambúrguer com batata frita e Coca-Cola para o recém-nascido. Ele precisa do leite materno. Então, para cada pessoa, eu preciso dar um alimento na forma de auxílio, da fala, da atitude, que ele consiga digerir. Estejamos atentos. Estejamos muito atentos. Então, às vezes, o melhor que a gente pode fazer por uma pessoa é só rezar por ela. Principalmente no momento do culto do evangelho. Às vezes a pessoa não quer ser ajudada. Ela não quer melhorar. Ela não quer despertar. E ela fala assim, sim, quem te pediu ajuda? Vai cuidar da sua vida. E a gente, opa, né? Tem pessoas que fazem isso. De forma saudável. Se é uma criança espiritual, Pri, eu vou dar leite. Se é um bebê espiritual, eu dou leite. Se já é uma criança, 3, 4 aninhos, quem sabe eu dou leite com biscoito, uma frutinha. Para cada idade espiritual eu preciso dar um alimento que seja coerente e condizente. Tá certo, minha querida? Então, estejamos atentos, né? A forma saudável é eu entender o momento do outro, respeitar, acima de tudo, respeitar o momento evolutivo do outro, mesmo que seja um momento primitivo, mas é o que ele tem para nos dar, afinal, todos nós já fomos seres primitivos. Então, respeitar e, na medida que ele permitir, auxiliar. Sem chamar atenção, sem criticar, mas com amorosidade, com brandura, minha querida. A Fran, desilusão de amizade é pior que de amor, Jack. Imagine como você ficou triste. Fiquei sim, minha querida. Aliás, fiquei não. Estou até hoje. Faz parte. G. Jack, o medo de perder quem eu amo me angustia tanto. Será que isso tem a ver com a falsa ilusão de controle? É só minha filha adoecer, fico muito angustiada. Minha querida, eu me lembro que uma vez você já falou sobre isso. É uma falsa ilusão de controle, G, porque você não tem um controle sobre a florzinha, você não tem controle sobre você, não tem controle sobre seu esposo. Nós buscamos, da melhor maneira possível, ter o controle, mas temos? Não. Não.
Não temos. É como eu sempre digo, a pessoa pode ser vegana, fazer 2 horas de yoga, fazer meditação, abraçar a árvore, tomar sol no horário correto, andar com o pé descalço na grama, na areia, para fazer a troca dos elétrons, para aterrar, fazer meditação, fazer o Ho'oponopono, assistir live, tomar passe, beber água fluídica, e amanhã ela adoece e morre. Então, nós não podemos... Então, é totalmente falso. E eu entendo você, G. A florzinha tão pequenininha, tão fofa, claro, mas entenda, essa angústia é normal de mãe, minha querida, mas é natural que a mãe tenha essa questão em relação aos filhos. Mas precisamos entender que a vida pertence ao pai, o Criador da vida, e quando o Criador achar que chega a hora, geralmente com idade extremamente avançada, ele nos chama de volta. E é simples assim, minha querida. É simples assim. Boa noite, Tânia Regina. Natal, Helena Júnior. Natal, tá. Acho que é isso. Boa noite, Jack. Boa noite, meu querido. Sou seu seguidor novato. Opa! Oh, bem-vindo, querido. Bem-vindo, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Oh, sim, gratidão, querida, gratidão. Regina, depois das lives passei a entender melhor as pessoas. Penso que estão em momentos evolutivos diferentes. Pense não, minha querida, pode ter certeza absoluta. Cada pessoa tem um momento evolutivo diferente. E é simples assim? É. Mas o problema é que a gente cisma que a pessoa seja como a gente quer. A gente quer que o nosso marido seja assim, que o nosso filho seja assim, que o nosso pai seja assado, nossa mãe seja cozida, frita. A gente quer que seja desse jeito, assim, assado. Não podemos. Cada um está no seu movimento. Quanto mais nós entendermos isso, mais leve será a nossa caminhada. Fernanda, é muito bom quando a gente admite que erra, pede desculpas e vai em frente. Deixo aqui o meu testemunho. Outro dia, eu falei uma bobagem para a Bárbara. Outro dia. Eu falei uma bobagem para a Bárbara de uma forma inconsciente. Na hora a Bárbara me falou, ela me chamou minha atenção. Mas ela falou, não brigou, não. Ela falou e me chamou para a realidade. Eu na hora me dei conta, eu falei, que bobagem é essa que eu falei? Pedi desculpas. Simples assim? Vamos parar com esse orgulho besta de tipo, eu sou Jesus. Não, você não é Jesus. Aqui é tudo farinha do mesmo saco, gente. Ninguém é espírito evoluído, ninguém é missionário, não. Missionário, Papa Francisco. Você é Papa? Você é o Papa Francisco? Então, não. Então, missionários, temos aí várias pessoas, né? Eu citei o Papa porque eu particularmente, na minha opinião, para mim, ele é o ser mais importante no planeta nesse momento, é o Papa Francisco, por um único motivo. Ele é líder de uma religião de 2,5 a 3 bilhões de seres humanos, e ele tem a função de resgatar todas essas pessoas para o seio da Igreja Católica Apostólica Romana, a igreja que não foi Paulo que fundou, não é? Mas para os ensinos cristãos. Então, na minha opinião, Papa Francisco. Né? Então, não somos. Então, vamos seguir com humildade. Letícia, eu acho que Hamed deu... Adorei, Letícia. Eu acho que Hamed deu uma olhadinha nos meus registros para escrever esse livro. Está descrevendo todas as minhas infantilidades. Oh, minha querida. Luzinete, aconteceu com a nossa família também. Aninha. Oh, minha querida. Queridos, eu já falei isso aqui, né? Eu não tenho tido tempo para responder aos comentários, mas eu não tenho deixado um direct sem resposta. Às vezes demora um dia, às vezes demora 2, mas eu tenho conseguido responder a todos os directs que me mandam, graças a Deus. Então, que bom, Aninha, que eu pude te responder. Que bom, fico feliz. Oi, Débora! Ah, a Luzinete falou que quando a mãe dela desencarnou aconteceu a mesma coisa. Sim. Exato, sim. Ninguém dá o que não tem. E é simples assim. Opa. Peraí que eu acho que um trocinho caiu aqui atrás. Pronto. Fabi Prado, boa noite. Boa noite, Deda Guima. Keila Bordados, boa noite. Aline Mota, Silmara. Obrigada. Eu morava com minha mãe, os parentes se afastaram. Na verdade, afastamento afetivo.
É isso, obrigado pelas palavras. Uma pena, Silmara. Uma pena, não é? E cada um dá o que tem, né, Silmara? Fazer o quê, né? Então, se os seus parentes agiram dessa forma, só aceita, só respeita e segue sua conduta no bem. Esse é o segredo da vida, se conduzir no bem. Ô, Deb, que bom! Imagina, minha querida. Walber, boa noite. Débora, qual a necessidade do ser humano de criar expectativa sobre o próximo? Felicidade, Débora. Nós, seres humanos, criamos expectativas em relação ao próximo porque nós queremos nos sentir amados, queremos sentir que o outro gosta de nós, que nos admira, porque nós nos alimentamos dessa energia. Então, e às vezes queremos que o próximo seja a princesa encantada, o príncipe encantado, o super-herói. Por quê? Porque nós queremos, porque isso nos dá uma falsa sensação de segurança e de felicidade falsa igualmente. É por isso, minha querida, como o ser humano ele sempre está em busca de felicidade, ele cria essas ilusões. Infelizmente, é isso que ocorre. Isabel Cristina Rinaldi. Como conviver e ajudar a pessoa próxima que tem características de narcisista? Muito complicado, minha querida, porque o narcisista, a pessoa egocentrada, ou seja, voltada para o seu próprio umbigo, egocêntrica, ajudar é muito difícil, conviver igualmente, porque a pessoa ela vai ser a dona da verdade, ela vai esperar que todos vivam para ela nunca vai aceitar um não, ela vai manipular informações para sempre se colocar como superior, como superiora, ela vai sempre criticar o outro para que ela se sinta maior. Então veja que é muito complicado, realmente é muito complicado. Infelizmente, muitas dessas pessoas terão características extremamente manipuladoras, extremamente hábeis de contornar emocionalmente situações para que às vezes ela faz uma coisa errada e ela consegue, de alguma forma, botar a culpa no outro. Então, por quê? Porque ela é o centro do universo, ela não erra, ela é perfeita. Muito complicado, né? Então, se essa pessoa ela tem noção que ela tem essas características, terapia, minha querida. Sem sombra de dúvida, terapia. Como conviver? Uau! Com muita paciência, minha querida. Com muita paciência, muita tolerância, muita compreensão. A Deb falando, minha querida, o Arthur Valadares é um cara excepcional, mas ele não bate com a idade de Emmanuel. Esse é o ponto. Né? Emmanuel tem 18 anos, Arthur Valadares decididamente ele não tem 18 anos, mas é um espetacular palestrante. Rosemary, boa noite. Érica Souza Freitas. Qual a postura ideal a se tomar ao perceber que o relacionamento está pautado muito mais em ilusões do que algo bom a ser concretizado? Minha querida, complexo, não é? Eu acho que depende do contexto também. Já existe um casamento, não existe um casamento, existe filhos, não existe filhos, é um namoro que está começando, é um relacionamento de 30 anos. Para cada situação é uma situação, minha querida. O que eu vejo se nós vemos que nós baseamos o nosso relacionamento em um castelo de areia, e não um castelo que foi erguido sobre a rocha, um castelo de pedra, é necessário parar e se perguntar: o que eu quero para o resto da minha vida? Eu quero manter essa relação da forma como ela está, porque precisamos parar de criar a ilusão que a pessoa vai se modificar, ok? Então, a gente precisa entender, a pessoa está desse jeito, ela pode querer se modificar, não quer dizer que ela vai conseguir, então, ou que ela queira se modificar. Então, se o seu relacionamento está pautado em ilusões, cabe a você se perguntar se você quer continuar vivendo isso e quais as opções que a vida te oferta, outros caminhos, quem sabe. Não é, minha querida? Tomara que você consiga achar a resposta correta. Nancy. Jack, depois que eu vi de você a explicação que o outro não está evoluído para outras ações além do que ele pode, que é igual falar com o bebê. Consegui me perdoar e perdoar os outros. Nossa, que bom. Que bom. E é isso mesmo. É exatamente isso.
O Natal. Sofri esse trauma, decepção com a amizade. Mas como diz a espiritualidade, tudo passa. Na verdade, essa frase, querido, todo mundo diz que foi a frase que Emmanuel falou para Chico, que Maria de Nazaré mandou. Na verdade, essa frase está contida no livro Boa Nova, no capítulo 30, em que Maria Santíssima, capítulo 30 do livro Boa Nova, é uma passagem exatamente intitulada Maria de Nazaré. E Maria, então, ela está dizendo para o peregrino, tudo passa. Ângela, Jack, minha sobrinha mais velha, sofre de ansiedade, depois que a irmã dela faleceu com 24 anos apenas. Complexo, minha querida. Muito, muito, muito complexo. Letícia 377, bem-vinda. Ana, passei alguns anos tentando alicerçar um casamento e amor. Descobri que não posso mudar o outro. Nós só podemos mudar a nós mesmos, não podemos mudar o outro. Olha, a Val dizendo, essa lição já aprendi. Não espero mais nada de ninguém, faço minha parte. Perfeita. Flávia Aguiar, boa noite. Andréa Galvão, boa noite. Só desilude quem se iludiu. Exatamente, minha querida. Eli Souza, aprendendo a cada dia a ser melhor com nossas lives, com essas lives maravilhosas. Eu também, Eli, eu também. Oi, Fran. G, sou como você. Tenho pavor de pensar que pode acontecer algo com minha filha. Preciso trabalhar isso. Ercília, dona Ercília, dona Ercília, dona Ercília. Olhe lá, hein, menina. Ercília, só tem um detalhe, né? A filha da G, ela tem 3 aninhos. E a sua? Ercília, um beijo no seu coração, minha querida. Cris, eu sou assim, se tiver que voltar e pedir desculpas, eu peço e aceito as pessoas como elas são. Mas prefiro às vezes não estar com essas pessoas. Elas nos cansam, tiram as nossas energias. Perfeito, Cris. Colocação perfeita. Nós não temos que nos impor, nos obrigar, nos violentar a estar ao lado de pessoas que sejam tóxicas ou abusivas, sejam quem for. Hashtag pronto, falei. Seja quem for. É tóxica, é abusiva? Vou conversar por chamada de vídeo. Mas é Natal. Pois é, não, mas sabe o que acontece no Natal? Eu vou ver aqui o especial do Roberto Carlos aqui, não vai dar para passar o Natal aí. Mas tô andando, você vê. Pois é, não, esse ano eu tô sentindo uma dor de barriga. Não, mas hoje é segunda, o Natal é só sábado. Não, mas eu acho que a dor de barriga vai durar até lá, não vai dar não, viu? Mas olha, Feliz Natal, tudo de bom, nos vemos por aí. É claro que é uma brincadeira, mas uma brincadeira que tem um fundo de verdade, né? Às vezes nós nos obrigamos a estar ao lado de pessoas tóxicas e abusivas. Cadê o tal do amar a si mesmo, que está lá em Mateus 22, 37, 40? Cadê o tal do amar a si mesmo? Precisamos nos amar. Livro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. E amarás ao próximo, como você mesmo. Vamos nos amar, pessoal. Vamos nos amar. Noena, Lúcia, eu amo o Papa Francisco. Eu realmente amo o Papa Francisco. Pri Vulcani. Pri, tô confuso. Pri, foi hoje. Hoje é aniversário da Pri Vulcani. Não foi hoje que você me mandou mensagem, querida? Não lembro, acho que foi. Eu falo com dezenas de pessoas todos os dias. Dezenas e dezenas. E se eu não me engano, a Pri mandou uma mensagem hoje dizendo que hoje era o aniversário dela. Feliz aniversário, querida. Já te desejei, desejo de novo, né? Pronto, e a Bárbara falando que é aniversariante do dia, então eu acertei. Cris, Jack, tem pessoas que têm muita gratidão, mas não quero estar com eles. A energia não é boa. Isso me torna ingrata? Não. Te torna uma pessoa que tem autoestima elevada e que se ama. Não é egoísmo. Queridos, não é egoísmo, nós não queremos estarmos junto a pessoas que nos fazem mal. É autopreservação. Mateus capítulo 10, versículos 16. Sede, portanto, manso como as pombas e prudentes como as serpentes. Então, não é ingratidão, não. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Sigamos o nosso caminho em paz e harmonia. Queridos, estar reencarnado em um mundo de provas e expiações é muito difícil. Vamos parar de querer tornar a nossa caminhada ainda mais difícil do que é, ok? Estamos chegando
ao final da nossa live. Luísa Campos, essa live foi perfeita. Às vezes crio expectativas sobre algumas pessoas, mas estou me policiando para não esperar o que não podem me dar. Parabéns, 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 minha querida. Gente, a gente já sabe, né? Hamed é Hamed, né? Não tem jeito. Raquel Amora, boa noite. Tânia Costa. Cacau Regina, boa noite. Outra Letícia, boa noite. Já comecei a lhe seguir, de cara já vi que és um ser iluminado. Minha prima me encaminhou sua live como queria ter pego do começo, adorando seus conselhos. Letícia, a live fica aqui no IGTV. Então assim que termina a live, eu baixo e você encontra. E não sou um ser iluminado. Sou um irmão de caminhada. Sou um irmão de caminhada, ok? Seja bem-vinda, Letícia. Seja bem-vinda, minha irmã. Ana, alguns irmãos e sobrinhos deixaram de vir à casa dos avós, talvez porque não terão mais as regalias de chegar e pegar e fazer o que queriam. Percebi assim como são e aceito, simples assim. Simples assim. Exatamente isso. Ana Cris, nossa, então hoje temos pessoas da Irlanda, temos 2 pessoas da Espanha, a Ana Cris e a Fran. Temos pessoas, mas de algum outro lugar que eu já não lembro, que eu já não vi aqui. Temos várias pessoas de vários lugares. Ô, Elizabeth. Cris. A Cris mandando recado para Bárbara. Ah, peraí, deixa eu ver o que está escrito aqui. Opa! Sim, sim, Natal, exatamente. Ateliê Pati Torres. Te conheci ouvindo, conversando com a Maíse, me encantei por vocês. Que bom, querida. Seja bem-vinda, bem-vinda. Rosana, boa noite. Marli, boa noite. Oi, Vê! Nossa querida Vê está aqui, Ana Verônica. Quando eu terminei meu último relacionamento, fiquei duplamente feliz. De uma única vez me libertei de 2 pessoas tóxicas, o ex e a mãe dele. Ô, libertação! Ah, meu Deus! Queridos, chegamos ao fim da nossa live. Nos perdoem, como todos sabem, hoje é dia de ligar para os meus pais, não é? Toda quarta-feira a nossa live só vai até às 20 horas, porque meus pais moram no Rio de Janeiro, eu moro em Brasília, e toda quarta-feira às 20 horas e 10 minutos eu estou ligando para falar com eles. Então, estamos terminando a nossa live aqui. Nos encontramos ou amanhã em uma live aberta para perguntas e respostas, ou na sexta-feira no nosso estudo de Joana. Muito bom, muito bom, muito bom estar aqui com todos vocês, viu? Por favor, peço, não saiam enquanto não fizermos a nossa prece. É muito importante iniciar o trabalho com uma prece, igualmente finalizar. Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos contigo. Ajuda-nos, Senhor, a enxergarmos verdadeiramente a vida e as pessoas como elas são, não criando expectativas e respeitando o movimento, o momento espiritual de cada uma dessas pessoas. Querido amigo Jesus, ajuda-nos a sermos melhores. Ajuda-nos, Senhor, a sermos melhores. Em nome de Deus, nosso Pai, em teu nome, Mestre Jesus, nós damos então por encerrada a nossa live da noite de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Ti, Senhor. Que assim seja, que assim seja. Queridos, a paz do Cristo que existe em mim, eu desejo, eu dedico a cada um de vocês muita paz, muita paz. Boa noite, fiquem com Deus.